Oi, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa web aula 4, onde a gente vai começar um novo táxon, que é o táxon Equidyzozoa, tá? Nesse táxon Equidyzozoa, então, a gente vai ver alguns filos animais. Acompanhem aqui no cladograma. Nesse cladograma, a gente observa aqui o táxon Ophotrochozoa e aqui o táxon Equidyzozoa, onde a gente consegue ver o grupo Equidyzozoa nematoda, Equidyzozoa escalidófora e Equidyzozoa panartrópoda, tá? A gente vai trabalhar então esses grupos de animais e na última web aula a gente vai deixar para trabalhar os euartrópoda, que são os quelicerados e os mandibulados. O táxon Equidyzozoa, ele foi um táxon proposto por Aguinaldo e colaboradores em 97, e a monofilia desse táxon, ela já foi suportada por inúmeros autores, como a gente já viu em outras filogenias, que separam Lophotrochozoa e Equidyzozoa. Entre as sinapomorfias do clado, a gente tem uma muda periódica da cutícula, que é uma cutícula sempre trilaminar, formada por epicutícula, exocutícula e endocutícula, e ausência de cílios locomotores. Os equidzozoários, eles consistem em um maior grupo animal com mais de 1 milhão de espécies descritas. Para ser mais informativa, para vocês terem uma ideia, simplesmente de artrópodes a gente tem cerca de 1.200.000 espécies descritas já desses animais. E acredita-se que só de insetos pode chegar a cerca aí de 6 milhões de espécies. Então é um grupo muito abundante, com grande sucesso evolutivo. Observem as figuras, né? Então aqui nessas figuras a gente tem vários animais que compõem o táxon Equidyzozoa. Como a gente pode ver, né, com morfologias bem variadas, mas todos eles passam por uma muda, que é uma troca de pele. Os Equidyzozoa nematoda, então, são o primeiro grupo que nós vamos trabalhar. Esse nome vem do grego, nema significa fio e eidosforma. São animais marinhos, de água doce ou terrestres, principalmente animais de solo. Ainda que a maioria seja de vida livre, existem muitos nematóides que são parasitas de plantas e animais, tendo importância médico-veterinária e também importância agrícola por parasitarem plantas cultivadas, né? Eles podem variar muito de tamanho, né? Desde de serem muito pequenos e microscópios até chegarem a 17 metros, como é o caso da Placentonema gigantíssima, que é um parasita de cachalotes. São vermes geralmente cilíndricos e representados pelas lombrigas e pelos oxiúros. Como exemplo, né? São de grande interesse agronômico e médico e veterinário, como eu já falei. Animais com 3 folhetos germinativos, pseudocelomados, com simetria bilateral, mas que acabam tendo uma tendência à simetria radial ao redor do eixo longitudinal por eles apresentarem um corpo cilíndrico, que não possui segmentação e que vai afilando em direção às extremidades. Todos eles são formados ao longo do mesmo plano corporal fundamental, né, um padrão corporal, que é um tubo dentro de outro tubo. O revestimento corporal se dá através de uma epiderme fina e sincicial. E essa epiderme fina secreta uma cutícula muito espessa e complexa, que recobre a boca, o esôfago, o reto e a cloaca. Essa cutícula ela não possui células, né? Ela é proteica, pode ser lisa ou ornamentada. No caso dela ser ornamentada, esses ornamentos atuam tanto na locomoção quanto na cópula. A cutícula é impermeável, pouco flexível e ela é composta por 3 faixas de fibras cruzadas, formando uma rede em espiral. É muito complexa, tendo 9 camadas. A camada externa, a camada média, as camadas fibrosas e as camadas basais. E a camada basal. Por que ela é tão complexa? Porque o líquido pseudocelomático dentro desse animal, ele é altamente pressurizado. Então, como esse líquido está sob altas pressões internas, isso faz com que a tendência do animal
seja estourar, ou seja, tudo que está dentro do animal tem tendência de sair. Por isso essa cutícula tem que ser bem reforçada para manter a estrutura corporal do animal. Esse animal, para ele crescer, como ele tem essa cutícula complexa, ele precisa romper essa cutícula e secretar uma outra cutícula. Então ele sofre mudas periódicas, tá? Só possui, abaixo da epiderme, musculatura longitudinal, o que acaba restringindo o movimento. E esse músculo longitudinal, ele está restrito a 4 feixes, que são com 2 feixes dorsolaterais e 2 feixes ventrolaterais. Vamos observar aqui na figura. Então, a gente pode ver aqui nessa figura, em preto mais grosso, a cutícula bem reforçada, uma epiderme fina e aqui, ó, as 4 faixas de músculos, tá? 2 dorsolaterais e 2 ventrolaterais. O que faz com que o padrão corporal desse animal seja um tubo externo dentro de outro tubo mais interno. Aqui a gente observa então, né, a morfologia interna do animal, então com a boca, né, faringe, né, glândulas excretoras, tubo digestivo, útero, ovário, tá? E aqui nesse corte a gente consegue ver claramente essa musculatura, tanto a dorso lateral quanto a ventrolateral. E a cutícula bastante espessa. Também a gente observa aqui tubos em H, que são estruturas excretoras, que coletam o composto nitrogenado e liberam esse composto no ambiente. Para a sustentação, existe o esqueleto hidrostático altamente pressurizado e a cutícula bem complexa. Eles se alimentam ou de carne ou de detritos, também de fungos, e alguns são herbívoros, como o caso dos fitoparasitas. O sistema digestivo é completo, com uma boca, também chamada de estroma, uma faringe muscular, que representa uma bomba alimentar, e um esôfago muscular, que é um ventrículo que se fecha. Por que a faringe e o esôfago tem que ser muscular? Porque eles têm que introduzir o alimento contra um gradiente de pressão. Então, o alimento tem que entrar no animal à força. Então, a faringe funciona como uma bomba. Ele empurra o alimento para dentro do animal e o ventrículo, que é o esôfago, se fecha, impedindo que esse alimento volte. Isso devido às altas pressões internas que tem dentro, ou seja, tudo tende a sair do animal e não a entrar. Então, é preciso que se gaste energia para manter o alimento dentro do corpo. Nas formas que são parasitas, a boca pode possuir algumas estruturas de fixação no hospedeiro, como é o caso de papilas, lábios, ganchos, lâminas, dentes córneos. E nas formas de vida livre, a digestão é extracelular, tá? Já nos parasitas, eles têm tubo digestivo, só que a principal função do tubo digestivo é a absorção de nutrientes e não a digestão, já que eles são parasitas e se alimentam de alimento já pré-digerido. O sistema circulatório e respiratório é ausente, né? Tudo é feito através de trocas, através do líquido pseudocelomático. O sistema excretor eu mostrei no slide anterior, né? São tubos em H, que absorvem por difusão amônia e por osmose a água que está em excesso. O sistema nervoso consiste de um anel periesofagiano. Desse anel partem 6 cordões nervosos anteriores, curtos, e 6 a 8 posteriores longos, para a região, então, mais caudal. Além de diversos gânglios que emitem feixes nervosos para os diferentes órgãos. Eles têm algumas estruturas sensoriais que são sinapomorfias do grupo, como é o caso dos anfídeos, que são depressões na cutícula quimiorreceptoras, papilas e setas cefálicas. Além disso, tem setas somáticas e espículas caudais. Também tem ocelos e os fasmídeos, que são depressões sensoriais na cauda, que também são consideradas sinapomorfias desse grupo.
Células musculares, elas são sempre neuromotoras, ou seja, elas conseguem se contrair ao mesmo tempo, enviando processos até os nervos. São animais dioicos, na grande maioria, ou monóicos, né, hermafroditas. Fecundação é sempre interna e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Apresentam dimorfismo sexual, os machos geralmente são menores com órgãos acessórios para cópula, como é o caso de espículas e búrsula copulatória, e geralmente vivem menos. Os órgãos reprodutores são sempre pares, tanto ovários quanto testículos, e eles se organizam serialmente ao longo do corpo e ocupam grande parte do pseudoceloma. As fêmeas apresentam uma grande capacidade reprodutiva. Por exemplo, lombrigas fêmeas ovipositam cerca de 27 milhões de ovos ao longo da vida, com uma média de 200 mil ovos por dia, ou seja, é uma grande máquina de reprodução, de produção de ovos, para garantir a sobrevivência do grupo. Nematomorfa, né, do grego nema, fio, morfe, forma, então animais em forma de fio, são dulcícolas, né, de água doce, ou terrestres, mais restrito a solo úmido. Os adultos são de vida livre. As larvas são parasitas de artrópodes. Eles têm cerca de 1 a 3 milímetros de diâmetro e de comprimento chegam até 1 metro. São vermes cilíndricos finos e muito longos, chamados de vermes crina de cavalo. São triblásticos, pseudocelomados, bilateralmente simétricos, mas têm uma tendência à simetria radial também ao redor do eixo longitudinal. O corpo é cilíndrico e muito longo e fino. Tem uma epiderme fina, que é recoberta também por uma cutícula espessa, com uma camada externa homogênea, rica em estruturas que são chamadas de aréolas, que pode conter espinhos, como esses que estão mostrados nessa imagem aqui abaixo, tá? E também uma camada interna mais fibrosa. Assim como o nemátoda, eles têm uma restrição de movimento, porque eles só possuem a musculatura longitudinal. A sustentação se dá através do esqueleto hidrostático e da cutícula. Eles, para se alimentar, absorvem moléculas orgânicas pela parede do corpo, então eles têm uma cutícula permeável. O sistema digestivo é reduzido, não tem boca e ele só tem função de absorção e de reserva de nutrientes. Sistema respiratório e circulatório é ausente, todas as trocas são por difusão através do líquido pseudocelomático. O sistema excretor também é ausente. Acha-se que o intestino médio é que atua na excreção dos compostos nitrogenados. O sistema nervoso está sempre associado à epiderme e existe um gânglio cerebral numa região da cabeça que é chamada de calote. Possui machos e fêmeas com dimorfismo sexual, realizam a cópula. E uma fase larval da vida é parasita de artrópodes. A classificação separa esses vermes em duas ordens, a ordem Gordioide e a ordem Nectonematóide, tá? Os nectonematóides são planctônicos marinhos e as larvas são parasitas de crustáceos. E os gordioides são de água doce semiterrestres e as larvas são parasitas de insetos aquáticos e insetos terrestres. Loricíferos, né? Esse bichinho engraçado. Eles são animais marinhos, intersticiais, né? Portanto, meio fauna. São bem pequenos, com cerca de meio milímetro. E o corpo ele é formado por um número quase fixo de células, com cerca de 10 mil células muito pequenas, 10 mil células minúsculas. Acredita-se que eles sejam pseudocelomados, tá? Eles têm simetria bilateral. O corpo possui divisões, então ele está dividido em cabeça, tórax e abdômen. E esse último está alojado, né, que é o abdômen, numa lórica cuticular, que representa uma espécie de carapaça. Como revestimento corporal, eles apresentam uma epiderme celular,
uma musculatura que é responsável pela retração das partes anteriores para dentro dessa lórica, se nutrem através da ingestão de bactérias, tem um tubo digestivo completo, terminando em ânus, sistema circulatório e respiratório são ausentes até pelo tamanho do animal, né? Eles conseguem fazer essas trocas por difusão, excretam por um par de protonefrídeos gonadais, tem um sistema nervoso ganglionar, são hiponeuros com corda nervosa ventral e possuem estruturas sensoriais que são chamadas de escálides. Possuem machos e fêmeas com dimorfismo sexual, desenvolvimento indireto através de uma larva que é chamada de larva Higgins. Aqui a gente observa então, né, o corpo dividido nessa cabeça, que é o introvértio anterior, no tórax curto e no abdômen, que está dentro dessa lórica. Então toda essa carapaça espinhosa reveste então o abdômen, que é a lórica. E essas estruturas que parecem cerdas, né, parecem espinhos, são as escálides, cerca de 200 a 400 escálides que são sensoriais. Priapúlidos são animais marinhos vermiformes, tá, cilíndricos, são bentônicos, restritos a águas rasas ou alguns de águas profundas. Podem atingir até 40 centímetros de comprimento e eles são predadores. Tem 3 folhetos germinativos, provavelmente são pseudocelomados com simetria bilateral. O corpo possui um introvértio anterior, o tronco e 1 ou 2 apêndices caudais. A epiderme é celular, revestida por uma cutícula fina e flexível que possui espinhos, verrugas e tubérculos. Abaixo dessa epiderme, a gente encontra tanto musculatura circular quanto musculatura longitudinal e também a musculatura que é responsável por retrair esse introvértio. Então, esse introvértio ele pode entrar, né, dentro da cavidade corporal. Eles comem principalmente poliquetos, sendo, portanto, predadores carnívoros com sistema digestivo completo. Não tem sistema circulatório nem respiratório. A excreção se dá por protonefrídeos também gonadais, com células flama, que são solenócitos. Tem um sistema nervoso dentro da epiderme, um anel nervoso ao redor do tubo bucal, uma corda nervosa ventral e estruturas mecanorreceptoras, né? Espinhos e o apêndice caudal que apresentam essas estruturas de tato. Possuem machos e fêmeas, a fertilização é externa e a larva é chamada de larva loricada, porque apresenta esse revestimento que é a lórica. Então aqui a gente consegue observar a região do introverte, né, com a musculatura responsável por fazer a retração desse introverte para dentro do corpo do animal, a região do tronco e aqui a região do apêndice caudal. Filoquinorrinca. Esse filo, né, é um filo de animais vermiformes, marinhos, também bentônicos de águas rasas ou profundas, animais que vivem no meio do sedimento, portanto são meio bentos, né, intersticiais, vivendo na areia ou no lodo marinho. São bem pequenininhos, medem cerca de 1 milímetro. São triblásticos, acredita que sejam pseudocelomados, bilateralmente simétricos, têm um corpo dividido em 13 segmentos. E esse corpo é dividido sempre por placas cuticulares que se articulam, chamadas de tergitos e esternitos. Os tergitos são dorsais e os esternitos são ventrais. Apresentam um introverte repleto de espinhos em forma de gancho, o pescoço e o tronco. A epiderme é celular, tem uma cutícula espessa e quitinosa, com espinhos anteriores. A musculatura é intersegmental, dorsolateral e ventrolateral. E também tem uma musculatura que é longitudinal, que é a que puxa o introverte para dentro do corpo do animal. São detritívoros ou suspensívoros, se alimentando de diatomáceas, com tubo digestivo completo.
não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, tudo ocorre por difusão. E eles têm protonefrídeos, um par, para fazer excreção, ou seja, se livrar dos compostos nitrogenados que estão presentes dentro do corpo do animal. Esses protonefrídeos apresentam células flama, que são solenócitos, e eles estão no 10º segmento corporal. O sistema nervoso é epidérmico, então ele consiste de um anel nervoso ao redor da faringe, com 10 gânglios, tá? De 8 a 10 cordas nervosas longitudinais, as cerdas, que são sensoriais, os espinhos, que também são sensoriais, e os ocelos, né, fotorreceptores. Possuem machos e fêmeas, são ovíparos, têm um desenvolvimento direto, e os jovens apresentam 11 segmentos, e eles sempre crescem utilizando as mudas. Então aqui a gente consegue ver, né, esses espinhos que ficam sobre o corpo, também o protonefrídeo, né, no 10º segmento, aqui a boca, né, a faringe, e a gente observa essas placas, né, então esse corpo segmentado em placas. Os unicófora. Os unicófora são animais que, juntamente com os tardígrado, né, compreendem o grupo mais próximo que se tem dos artrópodes. Eles são terrestres, restritos a ambiente úmido, vermiforme, geralmente encontrados em florestas tropicais e temperadas. Tem um corpo mole, uma pele seca e bem aveludada, tá? Medem desde 5 milímetros até cerca de 15 centímetros. São triblásticos, celomados esquizocélicos, bilateralmente simétricos. Tem um corpo segmentado que tem uma pequena cefalização com um par de antenas, mandíbulas e papilas orais. Apresentam um número variável de perna, que pode ir de 13 até 43 pares de pernas locomotoras, que são chamadas de lobópodes. Em cada perna, a gente observa uma garra terminal. Eles têm uma epiderme fina, abaixo desse epiderme, uma derme conjuntiva, acima da epiderme, uma cutícula fina, que é permeável e flexível. Tem musculatura circular, diagonal e também longitudinal. Em relação à nutrição, eles são carnívoros, mandibulados, comem pequenos invertebrados, capturam as presas através de uma glândula de muco e têm um tubo digestivo completo. O sistema circulatório desses animais é aberto, tem um coração tubular e esse coração faz com que o sangue seja bombeado através de seios emais. O sistema respiratório ele é do tipo traqueal, onde você tem o contato diretamente do oxigênio do exterior com as partes do corpo, através de tubos respiratórios. Excretam por um par de nefrídeos que estão em cada segmento do animal, exceto naquele que contém abertura genital. Tem um sistema nervoso com gânglio cerebral bilobado, separado em 2 lobos, acima do esôfago. Um par de cordas nervosas que são ventrais, portanto eles são hiponeuros, que são unidas através de comissuras transversais. Como órgãos sensoriais, eles possuem as antenas e os olhos nas bases das antenas. São dioicos, com macho e fêmea, a fertilização é interna, colocam ovos, são ovíparos e têm desenvolvimento direto. Então aqui a gente consegue ver, né, um desenho esquemático desses animais, né, com as diferentes partes do corpo. Então aqui as antenas, o olho e aqui as pernas. No desenho está escrito pata, mas eu coloquei aqui uma observação. A designação pata ela é incorreta. A gente deve sempre utilizar perna, né, para os animais. Os animais têm pernas, tá? Lembrando que cada perna dessa, né, locomotora possui as garras terminais, como eu falei. Aqui, algumas comparações, tá, entre onicóforos e anelídeos. Então, é um quadro comparativo que demonstra
a relação taxonômica, né, entre eles. Então, a gente tem aqui algumas características que remetem a essa relação. Então, esse quadro, depois vocês estudam ele com carinho e vocês vão ver, então, o que se assemelha entre onicóforos e anelídeos, onicóforos e artrópodes, e onicóforos, anelídeos e artrópodes, remetendo, então, à proximidade taxonômica desses grupos. O último filo dessa aula é o filo tardígrada, que possui cerca de 800 espécies descritas, são animais marinhos de água doce e ambiente terrestre úmido, que medem entre 0,1 e 0,5 milímetro de comprimento, mas alguns podem atingir até 3 vezes esse tamanho. São chamados de ursos d'água, porque eles têm um corpo bem globoso, lembrando um ursinho de pelúcia, né? São os animais mais resistentes que existem no planeta. Eles fazem anabiose e criptobiose, tá? O que quer dizer isso? Que eles conseguem viver num estado praticamente vegetativo. Então, eles suportam bastante variação de pressão, tá? Eles suportam a falta de oxigênio, temperaturas superiores a 140 graus e inferiores a 270 graus centígrados, suportam pressão de até 75.000 atmosferas, alteração de 575.000 graus, e eles já foram levados até o espaço, e eles sobreviveram no vácuo por até 10 dias, num estado de desidratação por mais de 10 anos. Então, eles são animais mais resistentes que se conhecem em todo o planeta. Eles são capazes de sobreviver a praticamente tudo, tá? Vivem presos em musgos, em locais bem úmidos e até mesmo em filmes d'água. São animais com 3 folhetos germinativos, com celoma esquizocélico, com simetria bilateral. O corpo é bem curto, tem uma pequena cefalização. Eles têm 4 pares de pernas locomotoras do tipo lobópodes, que têm artelhos e uma garra terminal. O revestimento corporal é formado por uma epiderme fina, sempre com o mesmo número de células, portanto eutélica. Essa epiderme é revestida também por uma cutícula fina, permeável e flexível. E eles possuem a musculatura bem desenvolvida associada às pernas. Eles se nutrem de seiva de plantas ou de fluidos animais, possuem estiletes perfuradores que ficam dentro da abertura bucal, portanto eles podem ser ectoparasitas de animais. Tem um sistema digestivo completo, sistema circulatório deles inexistente, assim como o sistema excretor e também o sistema respiratório. Então, eles não têm nenhum aparato para circulação, excreção e respiração. Possuem um sistema nervoso ganglionar. O gânglio cerebral ele é bilobado, então ele é dividido em 2 partes. E ele está sempre ligado a um gânglio abaixo do esôfago, portanto subesofágico. Possui também um par de cordas nervosas ventrais, terminais, né, posteriores, que estão conectadas com gânglios pedais, então os gânglios que ficam no pé, e como organelas sensoriais, enfim, estruturas sensoriais, eles têm espinhos, cirros, clavas e manchas ocelares. Possuem machos e fêmeas que fazem a fertilização interna através da cópula, colocam ovos e o desenvolvimento é direto. Bom, pessoal, aqui a gente tem então uma ilustração, né, demonstrando a morfologia externa e a morfologia interna dos tardígrados, onde vocês vão poder observar as diversas estruturas corporais. A partir então desse slide, eu encerro a web-aula de hoje. Eu peço para que vocês estudem, para que consultem o material disponível no AVA, disponível no portal, não só a apostila, mas também os textos que eu passei. E vocês sintam-se à vontade para consultar também materiais complementares que vocês podem encontrar na internet. Não fiquem presos somente à aula, porque as aulas, como eu falei, elas acabam sendo muito corridas e existe uma perda de informações importantes nesse processo rápido para cumprir
as aulas mais curtas que não sejam tão cansativas para vocês. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela atenção.